Boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Vamos começar agora o nosso seminário de espiritualidade com o tema Como Viver o Ciclo Pascal. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Edson Cortado Sardinha, da Igreja Metodista em Nova Friburgo, central de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, você que está ao vivo, você que vai assistir depois, que seja um seminário gostoso, um momento espiritual, de crescimento espiritual. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Denise, Elonede, Eliane, Maria Lopes, Eliane, sejam todos bem-vindos em nome do Pai, querida Eni, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nosso seminário, Como Viver o Ciclo Pascal, nosso seminário de espiritualidade cristã. Amém? O Senhor te abençoe, pastor Zé Mauro, Maria Regina e Carlos, são as pessoas que estão ao vivo. Você que também vai entrar depois, seja bem-vindos e bem-vindas para esse momento tão especial do nosso seminário de espiritualidade cristã, cujo tema é Como Viver o Ciclo Pascal. Amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse sábado que o Senhor nos deu e já adentramos após o pôr do sol nesse santo domingo. Te agradecemos, ó Pai, pela bênção de poder celebrar o domingo da ressurreição do Senhor. Temos Jesus, temos tudo. Temos Jesus, temos tudo que precisamos. Pai, agora nos dê uma direção espiritual para que possamos vivenciar esse tempo tão prazeroso desse seminário de espiritualidade cristã, cujo tema é Como Viver o Ciclo Pascal. Seja nos abençoando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Sejam bem-vindos, Neia, bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso seminário de espiritualidade cristã. Nós vamos começar esse seminário e você a qualquer momento pode me interromper fazendo perguntas, né? Você vai fazer a sua pergunta, a Marisa vai ler essa pergunta em voz alta para mim, tá, Marisa? Porque aqui muitas vezes vai subindo, não dá para ler. Então a Marisa vai ler a pergunta, eu vou interromper o que eu estou falando e a gente vai estar te respondendo, tá bom? Vai ser um tempo muito especial, muito gostoso, muito prazeroso, em nome de Jesus Cristo. E esse seminário começa com a Bíblia Sagrada. Na igreja primitiva existia o hino Gênesis, e esse hino, ele celebrava o mistério de Deus, que é Cristo Jesus, né? Esse hino está presente, foi conservado na primeira carta de Paulo a Timóteo, querida Ione, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no versículo 16. Tá vendo? Que bênção! Que legal, gente! Amanhã o Jensen vai estar ministrando na igreja dele, né? Muito bom. Então, esse seminário começa com esse texto bíblico, que é um hino conservado pela igreja primitiva, que é 1 Timóteo 3, versículo 16. Paulo diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Agora ele começa o hino, olha. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse hino, então, trata do mistério de Deus. Mistério de Deus oculto no Antigo Testamento,
mas a todos nós revelados, é o mistério da encarnação e da vida e obra do Senhor Jesus. Então, irmãos e irmãs, o nosso calendário cristão, seja o ciclo do Natal, o tempo comum, o ciclo da Páscoa, nosso calendário tem como centro a pessoa do Senhor Jesus. Nós, como uma igreja cristã, o nosso culto é cristológico. Nosso culto é voltado para Cristo, para o que o Senhor fez, para o que o Senhor está fazendo e para aquilo que o Senhor fará. Todo o nosso culto tem esse movimento. E se você perceber, toda vez que fala de redenção na Bíblia, fala no passado, no presente e no futuro. Por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Passado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Presente, para que todo aquele que nele crê, futuro, tenha vida eterna. Então, amados irmãos e irmãs, nós celebramos o Jesus que atuou na história do passado, nós celebramos o Jesus que atua na nossa história e nós celebramos o Jesus que vai atuar no final da nossa história. Ele é o Alfa e ele é o Ômega. Então, o centro da nossa fé é a pessoa do Senhor Jesus. Nós somos uma igreja que não negociamos isso, querida Liz, Tereza Pereira. Nós não negociamos. O centro da nossa fé é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O mistério de Deus é o Senhor Jesus. Todo o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, anuncia, espera, promete com paciência a vinda e a encarnação desse mistério. E esse mistério de Deus, que é Jesus, ele nasce, prega, morre e ressuscita ao terceiro dia. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que a igreja primitiva, ela celebra o domingo como o dia da ressurreição do Senhor. Celebra o domingo como o dia da nova criação. E celebra o domingo como o oitavo dia, o dia escatológico, o dia que fala do céu. Não é? O domingo, todo domingo para a igreja cristã primitiva, irmã Penha Gobi, é túmulo vazio, Cristo ressuscitado, pedra removida. Não é? Quando eu estava em Vila Isabel e também agora em Friburgo, todo domingo eu falo isso, né, mãe? Nós estamos aqui nesse santo domingo, celebrando o túmulo vazio, a pedra removida, a ressurreição do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a igreja primitiva, até a igreja composta de judeus que guardavam o sábado, eles celebravam o domingo à noite. Já ao pôr do sol de sábado, eles já permaneciam por ali e celebravam o partir do pão no domingo à noite. A igreja de maioria gentia, que não tinha condição de ir à noite celebrar Jesus, celebrava bem cedo, de manhã, antes do trabalho, não é? O culto ao Senhor Jesus. Porque no calendário romano, o dia começa à meia-noite. E no calendário judaico, Marisa, começava ao pôr do sol, não é? O calendário romano na época de Jesus tinha 8 dias e o calendário judaico 7 dias, não é? Então aqueles que eram de maioria gentias, não eram judeus, eles trabalhavam sábado à noite. Eles não tinham condição de separar o domingo à noite para o culto. Então eles separavam de madrugada, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e faziam o culto a Deus antes de trabalhar.
Eles só tiveram o domingo livre no século IV, quando Constantino reconhece que os cristãos celebravam a ressurreição de Jesus no domingo. Então, queridos, o domingo, até para esses judeus convertidos ao cristianismo, não é? O domingo era o grande dia da ressurreição. Não um dia que ia substituir o sábado. E o sábado, até o terceiro século, ele era o dia de preparação para o Santo Domingo. Tá vendo? Para os cristãos, aqueles que tinham a prática judaica, eles chegavam a descansar no sábado e se preparar para celebrar Jesus no Santo Domingo. Era uma data linda, maravilhosa. Então, amado, qual o grande domingo do ano, então? O grande domingo do ano, Daiane Mota, é o domingo da ressurreição do Senhor. É aquele domingo que é anunciado o Cristo vivo, o Cristo que sai do túmulo, o Cristo que ressuscita ao terceiro dia. Esse é o grande domingo. Então, o centro do ano cristão passou a ser esse domingo. E é interessante que, tendo esse domingo como centro, Marisa, não é? Tudo que vai acontecer depois é celebração. Tudo que vai acontecer antes é preparação. Se eu tivesse aqui um quadro, se eu estiver lá na igreja, teria um quadro bom, né? Eu escrever justamente, aqui está o domingo no meio. Amanhã o Jesus pode fazer isso na igreja dele. Escreve-se o domingo, grande domingo, que é o domingo da ressurreição, né? Tudo que acontece depois, os 50 dias depois, é de celebração desse domingo. E os 50 dias antes é de preparação para esse domingo. E é fantástico, gente, que do dia de Páscoa até o Pentecostes são 50 dias. E da quarta-feira de cinzas até esse domingo são 50 dias. Né? Então, esse grande domingo, que é o domingo da ressurreição de Cristo, ele é tão importante que criou-se um ciclo em volta dele, chamado ciclo da Páscoa. Né? Esse dia passou a ser o dia sagrado para o batismo. Já no segundo século, os cristãos eles se preparavam para o batismo numa classe de catecúmeno que durava 3 anos, mais ou menos, de 2 a 3 anos, não é? E esse catecumenato de 2 a 3 anos era espetacular. A pessoa era batizada ou na Epifania, ou era batizada nessa noite do domingo da ressurreição. Olha que coisa interessante. Aqueles que perdiam o domingo da ressurreição eram batizados no Pentecostes. Não é? Então, o domingo da ressurreição passou também a ser o domingo do batismo. O domingo do batismo. E aí, amados, nós, irmão Reinaldo Pereira, Deus te abençoe, quando nós olhamos essas datas tão especiais que envolvem a Páscoa de Jesus, a gente fica pensando, isso é uma criação da Idade Média, é uma criação da Igreja Católica. A Igreja Católica, enquanto instituição, ela nasce no V século. Né? Essas festas nasceram muito antes, no II século, no III século, no IV século. Né? Só que tem que no ano 70 depois de Cristo, tem um livrinho chamado Didaquê, que significa tradições. E Didaquê diz o seguinte, orienta que as pessoas que seriam batizadas, Marisa, deveriam fazer um jejum antes. Tanto as pessoas que iam ser batizadas, quanto as pessoas que iriam batizar, o ministro. Então, o ministro faria um jejum e aquelas pessoas que seriam batizadas também fariam um jejum de 2 dias. A partir dessa informação preciosíssima histórica de Didaquê,
Didaquê é mais antigo do que o Apocalipse, mais antigo do que as cartas de João, né? Depois dessa informação preciosa de Didaquê, já a igreja do segundo século, do terceiro século, começou a exigir que aquelas pessoas que seriam batizadas, elas tivessem um tempo de jejum, um tempo de oração. Não apenas as que seriam batizadas, Marisa, mas também o ministro que ia batizar. E essa preparação, em algumas igrejas, né, por exemplo, os montanistas, que era uma seita, considerada seita, os montanistas, a era do Espírito, Tertuliano, ele foi o montanista, né? Eles tinham uma preparação de 2 semanas para a Páscoa e para o batismo, né? E depois, lembrando da quaresma de Jesus, do tempo de preparação para Jesus, esse tempo de preparação para a Páscoa passou a ser 40 dias, né? Mas observe só então, o centro do ano é a ressurreição do Senhor. É o grande domingo. Todos os domingos que nós celebramos, amanhã é o 8º domingo do tempo comum, né? Todo domingo que nós celebramos é um pequeno domingo que aponta para esse grande domingo que é a Páscoa. Então a igreja cristã, além de ter um ciclo anual com uma grande Páscoa, ela tem um ciclo semanal com o Santo Domingo. Todo domingo é a ressurreição do Senhor. Então, só finalizando essa parte, a Páscoa passa a ser, então, o grande domingo. Tudo que vem depois dela, esses 50 dias, são de celebração dessa Páscoa. Tudo que vem antes é de preparação para essa Páscoa, não é? Então, dentro desse ciclo, você tem várias etapas de caminhada. Você tem a Quaresma, você tem a Semana Santa, você tem o Tríduo Pascal, você tem a Páscoa, você tem a oitava da Páscoa, você tem a Ascensão do Senhor e você tem o Pentecoste, não é? Então, você percebe, o que vem antes é preparação. Quaresma, Semana Santa, Tríduo Pascal. O que vem depois, Marisa, é o quê? É celebração. Oitava da Páscoa, domingos da Páscoa, Ascensão e Pentecoste. Então, se a gente tivesse um gráfico, a gente faria isso. No meio, esse grande domingo, né? E em volta, antes e depois, né? Celebração e preparação. Amém? Nós vamos continuar falando. Você pode me interromper a qualquer momento com perguntas. A Marisa vai ler sua pergunta e vai passar para mim. Tá bem? Muito bom, queridos. Então, amados irmãos e irmãs, para viver primeiro essa preparação pascal, então o ciclo pascal engloba isso tudo. Preparação e celebração. Para viver esse tempo pascal, Renata Roque, nós começamos, Nathalie, com a Santa Quaresma. A Quaresma. A Quaresma vai começar agora, dia 2 de março, quarta-feira. Quando você olha para a quarta-feira de cinzas, essas cinzas não representam o pecado do carnaval. Alguém diz assim, ó, pecou e vai receber cinzas. Não. Essas cinzas, irmãos e irmãs, é um símbolo judaico do Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus diz, não é? O próprio Senhor Jesus diz que se o povo de Sodoma tivesse ouvido a pregação, se Nínive tivesse ouvido a pregação que Cafarnaum teve, eles iriam se converter em pano de saco e em cinzas, né? Quando o Jonas foi pregar em Nínive, o rei de Nínive fica sabendo
que em 40 dias, numa quaresma, Deus iria fazer o quê, mãe? Iria destruir completamente Nínive. O que o rei faz nessa quaresma dos ninivitas? Ele rasga sua roupa, coloca pano de saco e se assenta em cinzas. Não é? Então você vai ver o profeta Jeremias, Ezequiel, várias passagens. Depois eu até vou postar um vídeo aqui no Facebook, onde eu falo só sobre isso. Várias passagens onde cinzas são símbolo de arrependimento. E a quaresma, irmãos e irmãs, ela está baseada no Evangelho de Mateus, não é? Onde o Senhor Jesus fala de 3 elementos. Jesus fala da esmola, Jesus fala do jejum, Jesus fala da oração, não é? Você pega Mateus, vou até pegar aqui contigo para te mostrar a passagem, né? Você pega Mateus, olha, Mateus, você pega Mateus capítulo 6, não é? Onde Jesus fala que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus, e do versículo 2 ao 4, ele fala sobre esmolas. Do versículo 5 ao 15, ele fala sobre oração. E do versículo 16 ao 18, ele fala do jejum. Inclusive, esses 3 textos aqui são lidos na quarta-feira de cinzas, no nosso evangelho do dia, no culto que nós vamos realizar na igreja às 10 horas da manhã, com Santa Ceia. Se você não está em Friburgo e quer participar, compre um bom suco de uva, um pão, para que você possa participar da ceia aí na sua casa, mesmo à distância. Tá bem? Se você quiser participar conosco do altar do Senhor na quarta-feira de cinzas. Aí Mateus é esmola, oração e jejum, essa é a ordem. É esmola, oração e jejum. É nessa ordem, tá? Então, Mateus 6 fala sobre a esmola, oração e jejum. Então, esses 3 temas são os 3 temas quaresmais, não é? Os 3 exercícios quaresmais. O exercício, não é? O exercício é 16 até o 18, né? Você botou 8, é 16 ou 18, né? Então, é o exercício da esmola, é uma ação concreta que eu faço para alguém secretamente. Ninguém sabe disso, não é? A prática da oração secreta e a prática do jejum secreto, não é? Tempo de esmola, oração e jejum, nesta ordem, não é? É um tempo muito interessante. E no dia 2 de março, na quarta-feira de cinzas, nesse santo culto de cinzas, né? Um culto muito bonito na igreja anglicana, muito bonito na igreja luterana, em algumas igrejas reformadas, nas igrejas metodistas dos Estados Unidos, mas é um culto muito bonito mesmo, muito forte, muito celebrado, não é? Onde tem início essa caminhada quaresmal. Quando você olha no Antigo Testamento, o número 40 tem a ver com arrependimento, com provação, com preparação. Foram 40 dias e 40 noites que choveram no dilúvio. Foram 40 dias e 40 noites que Moisés passou lá em cima, no Monte Sinai, recebendo o mandamento de Deus, em profunda intimidade com Deus. Foram 40 anos que o povo passa no deserto, preparando, peregrinando para conseguir entrar na Terra Santa. Foram 40 dias e 40 noites que o nosso irmão Elias sai da onde estava e vai até o Monte Horebe,
não é? Lá no Monte Horebe para receber direção de Deus. Foram 40 dias que os ninivitas tiveram para se arrepender com cinzas e saco, para que Deus não viesse destruir Nínive. Foram 40 dias que o Senhor Jesus passa sendo tentado pelo diabo no deserto. Então, amado, o número 40, ele não aparece por acaso. O número 40 não aparece por acaso. É um número muito especial. Então, a palavra quaresma está ligada a esse número. Como na época de Tertuliano, já no século IV, século III, era proibido jejuar e ajoelhar no domingo, então a quaresma não contava os domingos, Marisa. Entendeu? Uma vez que era proibido ajoelhar e jejuar nos domingos, então os domingos você retira, né? São 6 domingos que você vai retirar, né? Então faz a continha comigo, Marisa. 50, 49 menos 6, quanto dá? 43. Você tira o tríduo pascal, 40, né? Então a quaresma, ela vai terminar liturgicamente antes do pôr do sol da quinta-feira santa, né? E o nosso jejum permanece até o pôr do sol do sábado santo, que aí entra o sábado de aleluia. Mas vamos então voltar à quaresma. O tema da quaresma então é arrependimento, é uma ação concreta, é uma preparação. No século III era o período também de preparação para aqueles que estavam desviados da igreja, né? Eles eram reconciliados no culto da Quinta-feira Santa, que também era chamado de culto da reconciliação dos penitentes, né? Então, esse período quaresmal passou a ser um período de consagração. Logo, passou a ser a primeira campanha da igreja primitiva. Então, coloca aí no seu caderno. Primeira campanha de oração da igreja primitiva, não é? E nessa campanha, as igrejas, então, criaram suas regras, criaram seus costumes, não é? De promover um bom tempo de oração. A cor da quaresma é roxo. O roxo significa espera, esperança, significa conversão. O roxo significa preparação. Não é? Eu, na minha casa, se você vir aqui na quaresma, a Marisa gosta muito de colocar paninho roxo na mesinha da sala, né, Marisa? A igreja, os paramentos da igreja, a estola que o pastor usa, né, o paninho litúrgico, a gente gosta de colocar o roxo, porque a cor da quaresma é o roxo, né, que significa esse tempo de preparação. Vocês sabem que os judeus têm o Yom Kippur, né? Os 10 dias até chegar o Yom Kippur, para os judeus são dias muito especiais. Dias de julgamento, que eles falam, do dia das trombetas até o Yom Kippur é o dia do julgamento, né? Nós temos então esses 40 dias. Por causa desses nossos 40 dias, os muçulmanos no século VIII, século VIII, eles vão criar, Marisa, século VII, eles vão criar o Ramadã, que também são os 40 dias que eles têm, né? E é tão interessante, irmãos e irmãs, que a quaresma, né, esse tempo de preparação, nós podemos fazer jejum, podemos fazer abstinências, podemos fazer orações e esmolas. Não podemos, nós devemos, né? Alguém pergunta assim, qual a diferença de jejum para abstinência? Pastor, eu vou fazer um jejum sem comer pão. Isso não é jejum, isso é abstinência. Eu vou fazer um jejum de televisão. Não, você vai fazer uma abstinência de televisão, né? O jejum é você não comer. Não comer.
né? Então, nessa quaresma, nas quaresmas, quais são os dias de jejum da quaresma? É a quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras da quaresma, sendo a grande sexta-feira a sexta-feira santa, que já está dentro do tríduo pascal, né? Então, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira quaresmais, nós fazemos jejum. É tão interessante que Didaquê, no ano 70 depois de Cristo, não existe instituição nenhuma, não existe nenhuma igreja, nem católica, nem metodista, nada, não existe nada. Anos 70, né? O Didaquê diz assim: os judeus jejuam segunda e quinta, e nós jejuamos quarta e sexta. Então a igreja, desde o primeiro século, tem 2 dias de jejum semanal. Esses jejuns eram jejuns praticados, né, por John Wesley. John Wesley exigia que todos os metodistas jejuassem quarta e jejuassem sexta-feira, né? Eu vi um estudo muito legal sobre por que Wesley e os primeiros metodistas não guardavam a quaresma. Sabe por quê, mãe? Porque a vida deles de oração era uma quaresma. Eles viviam a quaresma o ano inteiro. Enquanto nós vivemos a quaresma 40 dias, eles tinham uma vida de quaresma. E eu estava lendo a orientação da regra beneditina, século VI, hein? Regra beneditina que Bento de Núrcia, né, esse italiano chamado também de São Bento, né? Quando ele vai falar da quaresma, mãe, ele diz assim: na realidade, para nós monges, a quaresma tinha que ser o ano inteiro. Não é? Mas porque alguns são bem fracos, vamos fazer em 40 dias. Não é? Então, amados, são 40 dias, Teresinha Otero Neri, muito especiais. Não é? Deus, aqui no Sudeste, eu acredito também em Rondônia, o Reinaldo que está com a gente, irmãos, ele é especialista em plantas, né? Ele estudou, ele trabalha com isso, ele é especialista, né? Eu não sei se ele vai me informar isso, mas aqui no Sudeste, na Mata Atlântica, nós temos as quaresmeiras. E sempre quando vai chegando a quaresma, aqui em Friburgo é lindo, gente. Você tem à beira do rio ali muitas quaresmeiras, né, mãe? Uhum. Fica tudo cheio de flores, aquelas flores roxas, da cor da quaresma. Aí desde a minha infância eu dizia assim: o meu Deus é litúrgico. Ele prepara tudo tão bonito para nos preparar, não é? E só uma questão de detalhe, irmãos. O carnaval, acredita-se, essa palavra carnaval significa carnevale, porque na terça-feira antes da quaresma, os cristãos poderiam comer carne e poderiam comer ovos, né? Então os cristãos faziam uma festa, um churrasco, né? Comia empadão da Marisa, comia o churrasco de Rondônia, tudo na terça-feira, porque na quarta-feira começaria essa caminhada quaresmal, sem carne, né? E é engraçado, Marisa, estava lendo alguns textos, a regra é o seguinte, né? Que o jejum de carne seja: não coma carne quente, né? Nem sopa. Carne quente é diferente do peixe, que é carne fria do mar. Entendeu? Então é carne de boi, carne de frango, carne de aves. Essas seriam as carnes quentes, né? E a carne do peixe era liberado, né? Como é liberado até hoje. Então, amados irmãos e irmãs, a quaresma tem essa preparação, né? No dia 2 de março é a quarta-feira de cinzas. E aí, querida Patrícia, o nome cinzas tem a ver com arrependimento, com conversão, né? Não tem a ver com os pecados cometidos no carnaval. Ainda que alguém pense, né? Inclusive, Marisa, até a frase que você vê lá na liturgia anglicana, na liturgia luterana, na liturgia católica, até a frase que é falada quando se coloca as cinzas aqui assim, olha,
É o seguinte, você é pó e ao pó voltará. Sabe que você vai morrer. Não é remissão de pecados. Não é remissão de pecados. Não é interessante isso? Não é? Então, a quarta-feira de cinzas é a grande quarta-feira de jejum que dá início, então, à nossa quaresma. Não é? E é interessante, queridos irmãos, que no primeiro domingo da quaresma, que será dia 6 de março, nós vamos refletir sobre a quaresma de Jesus Cristo. Não é? Esse é o primeiro domingo. Lembramos de Jesus lá perto de Jericó, no Monte Quarental, passando 40 dias e 40 noites em jejum, sendo tentado pelo diabo. Né? Então, no primeiro domingo, dia 6 de março. No segundo domingo, dia 13 de março, nós vamos meditar sobre a transfiguração do Senhor. A transfiguração do Senhor é uma antecipação da Semana Santa e uma antecipação da Páscoa de Jesus. Não é? Depois, no dia 20, dia 27 e no dia 3 de abril, né, aí os textos já são variados. Quando é o ano A, serão textos diferentes. O ano B, textos diferentes. E ano C, textos diferentes. Tá vendo, Marisa? Mas a quaresma, nós comemoramos ela durante esses 5 domingos de quaresma, que nós contamos: primeiro domingo da quaresma, segundo domingo da quaresma, terceiro domingo da quaresma, quarto domingo da quaresma, quinto domingo da quaresma. Inclusive, no quarto domingo da quaresma, é chamado domingo Laetare. Escreve aí, Laetare, que é domingo da alegria, né? É uma certa antecipação assim da Páscoa do Senhor, da ressurreição. É interessante também que da quarta-feira de cinzas até o primeiro domingo da quaresma, que vai ser dia 6 de março, nós contamos assim, ó: quarta-feira de cinzas, quinta-feira após as cinzas, sexta-feira após as cinzas, sábado após as cinzas. Aí vem o primeiro domingo da quaresma, aí sim, segunda-feira do primeiro domingo da primeira semana da quaresma, entendeu? Terça-feira da primeira semana da quaresma, sendo que a quaresma, na realidade, começou uma semana antes, né? E nessa caminhada quaresmal, queridos irmãos e irmãs, nós chegamos no domingo. Então, no domingo de Ramos, né? E é interessante, você pode anotar aí, dia 2 de março, começa então a nossa quaresma, com a quarta-feira de cinzas. Nós vamos ter o evangelho do dia, 8 horas da manhã, e vamos ter também o culto às 10 horas da manhã, que eu vou transmitir também por aqui, e o culto vai ser uma pergunta aí, mãe. Qual é? No ciclo do Natal é Gaudete, que também é alegria, né? Exatamente. No terceiro domingo do Advento, Patrícia, é domingo Gaudete, domingo da alegria. E no quarto domingo da quaresma é domingo Laetare, que também é alegria. São as duas palavras latinas, né? Gaudete e Laetare, para alegria. Muito lindo, né? Inclusive, no domingo Laetare, criou-se um costume, mãe, da rosa de ouro. O Papa sempre dá uma rosa de ouro para alguém. E no Brasil teve alguém que ganhou uma rosa de ouro do Papa. Sabe quem foi? Quem? Princesa Isabel. Ah? Se eu não me engano, essa rosa de ouro está até lá no Museu Imperial de Petrópolis. Se eu não me engano, devo estar enganado, né? Então, queridos, é o domingo Laetare, domingo da alegria. Nesse dia, a cor nem é mais roxa, é rosa. Um roxo lilás bem clarinho, não é? Mas então, irmãos e irmãs, anota aí, dia 2 de março, quarta-feira de cinzas. Dia 6 de março, primeiro domingo da quaresma, onde vamos meditar na tentação que Jesus sofre. Dia 13 de março, segundo domingo da quaresma. Dia 20 de março,
terceiro domingo da quaresma. Dia 27 de março, quarto domingo da quaresma, domingo Laetare. E dia 3 de abril, quinto domingo da quaresma. Né? Então são domingos fortes, domingos onde nós celebramos Jesus. Aqui na nossa igreja de Nova Friburgo, nós vamos tomar a ceia do Senhor todo domingo de manhã. Né? Vai ser uma caminhada muito gostosa. Né? Durante a semana, no Evangelho do Dia, irmãos, todos os textos vão ser textos quaresmais. É o nosso retiro da quaresma. O Evangelho do Dia, na quaresma, é o nosso retiro da quaresma. Muito especial, né? E aí, amados irmãos e irmãs, irá chegar o sexto domingo da quaresma, que na realidade nós não chamamos de sexto domingo da quaresma. Nós chamamos, é o dia 10 de abril, nós chamamos de domingo de Ramos e da Paixão de Cristo. Por que da Paixão? Porque é o último domingo antes da Sexta-feira Santa. Então, domingo de Ramos, alguém chama assim também, Ramos da Paixão. Né? Esse domingo a cor litúrgica é a cor vermelha, que fala do sangue de Jesus. E esse domingo, ele é cercado por dois momentos muito especiais. O primeiro momento é o seu processional, que é o processional com ramos. Quem aqui já participou do processional com ramos? Fala aí para mim. Né? Domingo, então, de Ramos, que vai ser dia 10 de abril, tem o processional de Ramos. Eu lembro quando eu estava em Vila Isabel, eu fui convidado para ministrar no Ministerial de Pastores, lá da 2ª região, e depois fui convidado para ministrar no Ministerial de Pastores da Remini, Maria. Mas as duas seriam na Semana Santa e na Páscoa e no Domingo de Ramos. E essa data é uma data tão forte, mas tão forte, que eu faço de tudo para não me ausentar da igreja. Não é? Até no período, nós tivemos dois anos de lockdown. Nós não pudemos fazer nem o Domingo de Ramos, nem a Páscoa com a igreja aberta. Mas eu fiz o processional, sozinho. E eu. Marisa, o pastor Zé Mauro também me ajudou. Né, mãe? Uhum. O pastor Zé Mauro não arredou o pé, esteve lá com a gente, amém? Então, nós fizemos esse processional. Então, o Domingo de Ramos tem dois momentos fortes. O primeiro momento é o processional. Né? E no processional de Ramos, nós lemos a entrada triunfal de Jesus. O processional, quando a gente fala que é um teatro, esvazia o sentido litúrgico, Marisa. Não é? Processional não é um teatro, é uma celebração litúrgica. Então, Silvia, existe o tempo Cronos, que é o tempo humano, o tempo do relógio. Existe o tempo Kairos, que é o tempo bom, o tempo de Deus. E existe o tempo litúrgico, que é o tempo onde nós vivemos a espiritualidade de um fato histórico. Né? Daí a palavra fazer isso em memória de mim. Anamnese. Que significa o quê? Você reviver aquele momento. Toda Páscoa judaica era uma anamnese, era um retorno histórico ao acontecido. Esse é o tempo litúrgico. Então, quando a gente está no processional de Ramos, nós devemos fechar os nossos olhos, né, Alice? E voltar a Jerusalém. E é tão interessante, irmãos, que o Domingo de Ramos, ele não começou, isso é importante você saber, o Domingo de Ramos não começou em Roma, não começou na Igreja Católica. O Domingo de Ramos é uma prática que começa em Jerusalém. Inclusive, até hoje em Jerusalém, se você for lá no Domingo de Ramos, você vai ver o Monte das Oliveiras repleto de pessoas com os seus ramos, fazendo esse processional. Você irá ver católicos, protestantes, luteranos, anglicanos,
as igrejas mais históricas, tudo descendo, Marisa. Se eu tivesse lá, também ia fazer isso, Marisa. Pessoal, gente lá, eles vão descendo cantando com alegria, não é? Nosso pastor missionário Nadir Cristiano, de São Caetano do Sul. Olha que legal, não é? É verdade. Então, amados irmãos e irmãs, eu nunca participei do Domingo de Ramos na Igreja Católica. O primeiro Domingo de Ramos que eu participei foi em Costa Rica, na Igreja Anglicana. Era um culto todo em inglês, Marisa. Não entendi nada. Mas nós fomos para o lado de fora da igreja, foi lido o Evangelho, seu ano A é o Evangelho de Mateus, seu ano B é o Evangelho de Marcos, seu ano C é o Evangelho de Lucas. Então, irmãos, nós participamos dessa liturgia tão linda, 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 linda. Quando eu fui pastor no Castrioto, né, eu soube que a Igreja Católica começava o Domingo de Ramos na porta da minha igreja. Eu entrei em contato com o padre e falei, padre, nós também temos essa celebração. O padre falou, então vamos começar juntos. Eu falei, então vamos. Aí ele me deu a palavra, eu ministrei uma palavra, breve palavra sobre o Domingo de Ramos, sobre a entrada triunfal. Aí os católicos desceram e nós subimos, né, porque a nossa igreja ficava na pracinha principal. E nós subimos e fizemos o culto, os católicos desceram e fizeram a missa. Né? Mas essa é uma celebração que nasce em Jerusalém. Você tem a peregrina Egéria, finalzinho do século IV, que ela vai a Jerusalém e ela anota no diário como era a celebração do Domingo de Ramos. Mãe. Era um culto que acontecia de manhã, de tarde e de noite. Mas o processional era a parte mais forte. Eles iam até a igreja de Betfagé. Na igreja de Betfagé, onde Jesus ganhou aquele burrinho, né? Eles arrumavam, um burrinho não, um jumento, eles pegavam um jumentinho, botavam o bispo ia representando Jesus e ia andando, eles iam andando celebrando, né? Então o bispo depois falava em nome de Jesus, abençoava em nome de Jesus. Isso é terceiro século, irmão. Não existe igreja ortodoxa, copta, católica, não existe, né? Isso é o terceiro para o quarto século. Então, o Domingo de Ramos não é uma tradição católica apostólica romana, essa instituição criada no século V. O Domingo de Ramos é uma instituição que nasce antes na Igreja de Jerusalém. Né? E aí, amados, nesse domingo, dia 10 de abril, como nós vamos viver isso? Né? Nós vamos, então, ter essa entrada triunfal com Cristo, né, na igreja, e do lado de fora da igreja, nós vamos ler o Evangelho da entrada triunfal. A igreja está ornamentada com a cor vermelha, eu estarei com a estola vermelha. Na hora da homilia, da pregação, o evangelho que é lido é da paixão do Senhor. Entendeu, Marisa? Da paixão de Cristo. No evangelho do ano, se for ano A, Mateus, ano B, Marcos, ano C, Lucas. Né? Então, o evangelho que será lido é o evangelho da paixão do Senhor. O evangelho longo. Né? Inclusive, as igrejas, eu também faço isso, eu divido os leitores, né? Para ficar algo mais fácil, mais gostoso, porque é todo o evangelho da paixão. Amado, não tenho pressa com esse culto, não. Tem que fazer rápido para acabar. Nada disso. Se for para rápido, eu nem vou. Né? Então, a gente lê todo o evangelho com calma. Né? É muito forte esse dia. Na campanha do jejum quaresmal, continuamos com essa mesma campanha. Porque ali começa a Semana Santa. Né? E é interessante que quando você lê Êxodo 12, a Bíblia diz que o animalzinho ele era preso no dia 10 de Nisan. Dia 10, né, de Nisan, o animal era preso. Nós acreditamos que a entrada triunfal de Jesus se deu à noite, à tardezinha, já na entrada do dia 10. O animal era preso e era imolado no dia 14 de Nisan.
Somente o Evangelho de João fala isso. Jesus foi imolado no dia que os animais estavam sendo imolados. Jesus morre na tarde do 14 de Nisan, né? E o animal era morto no crepúsculo, mas Jesus foi morto às 3 horas. Os judeus da época bíblica, eles tinham 2 crepúsculos. O primeiro crepúsculo às 3 e o outro ao pôr do sol. Tá vendo? Jesus foi morto no crepúsculo. Né? Então, essa Semana Santa, ela não é santa. Alguém diz assim, né? Toda semana é santa. Uma lorota. Essa semana chama-se Semana Santa por causa da liturgia, né? Por causa do que aconteceu nela, da celebração que nós fazemos nela. Por isso que é a Semana Santa. Então, todos os dias, olha, domingo de Ramos, não é? Já na segunda-feira, Marisa, volta para Cor Roxa, não é? Terça-feira, Santa. Quarta-feira Santa, onde lembramos da traição de Jesus sofrido, não é? Até o pôr do sol da quinta-feira. Na liturgia cristã primitiva, o dia mais complexo é a Quinta-feira Santa. Quinta-feira Santa era o dia de consagrar os santos óleos que seriam usados pelas igrejas. Em Jerusalém tem uma prática linda, gente, linda. No Getsêmani, eles colhem a azeitona no Getsêmani, preparam o azeite com aquelas azeitonas. Esse azeite é consagrado na Quinta-feira Santa, pela manhã, e é distribuído em todas as igrejas, mãe, para serem usados na unção dos catecúmenos. Aqueles que são batizados recebem a unção com óleo. Na unção dos enfermos, quando um sacerdote visita o enfermo. E também na unção da crisma, quando a criança faz a confirmação dos votos batismais, né? Na igreja anglicana, na luterana, também tem esse rito da consagração dos óleos. Era também o dia da reconciliação dos penitentes, né? E ao pôr do sol era celebrado o dia da ceia do Senhor, porque o Senhor toma sua Páscoa na quinta-feira, depois que ele faz todo o ritual da Páscoa, ele então pega o último pão e pega o último cálice e consagra, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós, comei dele todos. Depois, semelhantemente, tomou o cálice, o abençoou, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Depois que Jesus faz isso, ele vai para o Getsêmani. No Getsêmani, onde tem as azeitonas. A palavra Getsêmani significa o que, Marisa? Prensa. Ali as azeitonas eram presas, esmagadas. Ali saiu o sangue da azeitona, que é o quê? O azeite. Ali Jesus vai ser esmagado e ele vai suar sangue e suor pela nossa salvação. Ali os discípulos vão dormir. Ali o apóstolo Judas vai trair Jesus com um beijo. Ali Jesus vai ser preso e semi-espancado pelos soldados do templo e levado para o Sinédrio. Então, quinta-feira é um dia complexo. Então, como celebrar isso, irmãos? Não é? A quaresma em si, ela termina ao pôr do sol dessa quinta-feira. Para a gente dizer assim, olha, a quaresma termina na sexta-feira, exclusive, não inclusive, exclusive, o culto da ceia do Senhor. Ou seja, não entra esse culto. Não é? Esse dia, o pano litúrgico, Marisa, é o branco.
todas as festas do Senhor, a cor é o branco, sendo que a gente gosta muito de celebrar na Metodista, no Natal e na Páscoa, o amarelo, né? Mas a cor litúrgica correta é o branco e o amarelo. Mas sempre o branco vai precedir, porque é a festa do Senhor. Na liturgia cristã, toda festa do Senhor é o branco. A ressurreição do Senhor, a ascensão do Senhor, transfiguração do Senhor, apresentação do Senhor, nascimento do Senhor, batismo do Senhor, sempre é o branco, né? Mas nós gostamos muito de celebrar a Páscoa e o Natal com o amarelo, que também é uma cor litúrgica, em várias igrejas aconselhadas. Então, irmãos, o que acontece? Nós estamos ainda nesse tempo de abstinência, nesse tempo de jejum, nesse tempo de preparação. O que eu disse aqui no início desse seminário, que o grande domingo é a Páscoa. Tudo que vem depois é celebração. Tudo que vem antes é preparação. E aí, nós vamos ter os 3 grandes dias, chamado Tríduo Pascal, né? Lembrando, querido, que só lá no 4º século que passaram a se chamar Semana Santa. Era tudo chamado de Páscoa, né? Para os pais apostólicos, para os pais da igreja, não só os apostólicos, os pré-niceno, pós-niceno, Marisa, para os pais da igreja, a palavra Páscoa se referia à morte e ressurreição do Senhor. Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, né? Por isso que a gente diz que esse Tríduo Pascal, que sempre na liturgia começa ao pôr do sol, então olha, pôr do sol da quinta, pôr do sol da sexta e pôr do sol do sábado, né? Que já é ressurreição. O pôr do sol do sábado já é Páscoa. Já é Páscoa. E é também o finalzinho do Tríduo Pascal. No Tríduo Pascal, querido, na quinta-feira, nós temos a cerimônia da Santa Ceia e do lava-pés, não é? Liturgicamente, aconselha-se que tenha símbolos judaicos nesse dia, para lembrar que Jesus celebrou uma Páscoa judaica. E depois Jesus, não é? Fez o que, Marisa? Depois Jesus ministrou e instituiu a ceia do Senhor. A Eucaristia, dar graças, Eucaristia, Beracá no hebraico, Eucaristia no grego, não é? Ceia do Senhor, Santa Ceia. Não é? Então, a Quinta-feira Santa, nós fazemos um culto lindo aqui na igreja também, às 19h30. Esse culto, querido, lembra a ceia do Senhor. Não é? A gente chama então de Páscoa da Ceia. Tá vendo, Marisa? Páscoa da Ceia. Na Sexta-feira Santa, que é a grande sexta-feira, não é? É o encontro com a cruz, não é? O dia que adoramos o Senhor. A Igreja Católica tem um rito chamado Adoração da Cruz. Aí tem um padre que eu estava lendo, ele dizia assim, não podia ser adoração da cruz, é adoração de Jesus. Nós não adoramos a cruz, né? Mas é o dia da adoração da cruz, que as pessoas vão, beijam o crucifixo, é o dia da adoração da cruz, né? Mas para nós não, é o dia onde nós fazemos memória da morte de Jesus, né? É o dia muito especial, grande dia de jejum, né? Se a gente fala da quaresma, mãe, a Sexta-feira Santa é a grande quaresma, é a grande penitência, o grande arrependimento, a grande conversão. Um dia muito especial, né? E às 3h, não de manhã, eu não sei porque tem pastor que faz culto de manhã, né? Mas às 3h, nós temos o culto do encontro com a cruz na igreja. Vocês sabem que todo período do ano, sexta-feira, a gente tem um encontro com a cruz, não é verdade? É uma benção. Mas o grande culto do encontro da cruz com Santa Ceia é na Sexta-feira Santa, às 15h. Nesse dia a gente faz memória do sacrifício de Jesus, celebra o amor de Deus,
pensa na morte de Jesus. Nesse culto, a igreja também ornamentada com a cor vermelha. Pede-se que não tenha flores. Pede-se que o altar também não tenha pano nenhum, ou se tiver apenas um paninho vermelho e pronto, né? Nesse dia nós tomamos a ceia do Senhor. A pregação é lido todo o texto de João, né? Todo o evangelho de João da paixão de Cristo, desde o Getsêmani até a morte. Nesse dia nós lemos. Da mesma forma que no domingo de Ramos, não é? Da mesma forma que no domingo de Ramos nós lemos, né, todo o evangelho da paixão de Cristo, baseado nos sinóticos, Mateus, Marcos ou Lucas. Na sexta-feira, sempre, nós vamos ler a paixão de Cristo, desde o Getsêmani até a morte, no Evangelho de João. Então, um tema muito especial, né? Nesse dia, existem vários rituais, né? O ritual eu até estava vendo uma igreja muito linda, a Igreja Episcopal Carismática, que é uma igreja anglicana de uma linha carismática maravilhosa que tem no Nordeste, né? Onde eles fazem o rito, mãe, apagando as velas, né? Então tem o castiçal com 12 velas e cada hora que é lida uma palavra é apagando, até que a igreja fica toda escura, lembrando a morte do Senhor, né? Então, amados irmãos e irmãs, são vários rituais bonitos, né? Deve-se fazer um culto de oração, celebração especial, né? Eu estou lendo, mas não entendi, mano. Tenebrais, né? Então tem esse rito das sombras, mãe, rito das sombras, né? É isso aí, rito das sombras, né? Onde a vela vai se apagando. É um tempo muito especial, onde nós fazemos memória da morte do Senhor, sem idolatria, sem exagero, sem nada disso, né? Mas também, é engraçado, né? Eu conheço amigos meus que são pastores, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser, que nesse dia eles fazem um grande churrasco, não é? Cada um faz o que quiser. Como nós seguimos o calendário litúrgico, nesse dia é um dia de oração. Não é dia de idolatria, nada disso. É um dia de oração, não é? É um dia de muita reflexão sobre aquilo que Jesus fez por nós, não é? Tem gente que faz congresso de homens nessa data, retiro de encontro com Deus, né? E tantas outras coisas. Eu lembro que eu estava em Urupá e a região cismou de fazer o congresso de homens nessa data. Você aceita a sua igreja? Aceito. Mas eles vão ser obrigados a participar da Sexta-feira Santa, do Domingo da Ressurreição. Lembra, Liz? E eles participaram, né? Mas é um dia muito legal, né? Olha, o Gênesis faz abstinência de TV nesse dia, né? Um dia muito especial. E aí, querido, vem o Sábado Santo. O Sábado Santo, ele é até o pôr do sol do domingo. Ao pôr do sol do próprio sábado. Porque ao pôr do sol é sábado de aleluia. Por que aleluia? Porque nas liturgias antigas, durante todo esse tempo de preparação, não se pronunciava nem o glória ao Pai, nem o aleluia. Mas nesse dia eles abriam a garganta, mãe, e celebravam, né? A maior vigília da igreja, a mais importante vigília da igreja, né? É a vigília do Sábado Santo, do Aleluia. Então, justamente, esse sábado também é o jejum. Aquele jejum que você fez na sexta, aquele silêncio respeitoso, né? Você continua em todo sábado, né? Sábado silêncio, né? Lembrando, aguardando, vivenciando o sepultamento de Jesus. Nesse sábado, Jesus foi pregar os espíritos em prisão. Nesse sábado, ninguém pôde ir ao túmulo, eles tinham que ficar aguardando o sábado, né? Um sábado muito triste, muito silencioso, não é?
É um sábado de muito silêncio, de muita reflexão. Você que acompanha o Evangelho do Dia, nós vamos ter toda essa caminhada, vai ser muito legal. E aí, queridos irmãos e irmãs, no sábado à noite, que é o final do Tríduo Pascal, é o grande dia da gente celebrar a ressurreição. Agostinho de Hipona, a maioria dos sermões que existem dele foram pregados no Sábado Santo, não é? Nesse santo dia. E um outro detalhe interessante para a gente guardar no coração, a vigília pascal, não é? Isso desde o terceiro século, era o dia do acendimento do Círio Pascal, né, que é uma grande vela. O culto sempre começava do lado de fora da igreja, com uma fogueira, aí vinha para dentro da igreja. Era o dia de consagração da água, do batistério, e o dia neocatecumenal. Por quê? Porque era o dia do batismo. Era o dia de batizar aqueles cristãos. Né? Era um dia muito forte. O Agostinho de Hipona, Marisa, dizia que era a mãe de todas as vigílias. Os cristãos faziam vigília a noite inteira, né? De celebrando o Cristo ressuscitado. Eu lembro na minha adolescência, né? Até minhas irmãs, eles iam para o carnaval. Tinha baile de aleluia, né? Era o baile de aleluia, dançava lá no Bogaria, era festa, dança. Era um carnaval. Lembra disso? No sábado. No sábado de aleluia. Né? Era dia do Judas. Era o dia do Judas, aquela confusão toda. Mas na realidade era dia de vigília, de oração. Né? O nosso jejum quaresmal, né, que vai começar dia 2 de março, ele vai terminar no dia 16 de abril, ao pôr do sol. Né? Então, 14 de abril, nós teremos a ceia do Senhor. 15 de abril, a morte do Senhor, a Páscoa da morte. E dia 16 de abril, ao pôr do sol, é a ressurreição do Senhor, o último dia do Tríduo Pascal. E domingo de manhã, dia 17, aí chegamos no grande domingo. Então vocês entenderam a pedagogia do ciclo pascal? Qual é o grande domingo, gente? O grande domingo é a Páscoa. Tudo que vem antes é uma preparação para esse grande domingo. Tudo que virá depois é uma grande celebração desse domingo. Né? Então, antes preparação, depois celebração. Nesse domingo a cor litúrgica é o branco ou amarelo, o ouro, né? Nesse dia a gente enche o altar de flores amarelas, né, Marisa? Bastante flores amarelas. Eu faço culto às 6 horas da manhã, depois a gente toma café junto, vai para casa preparar o nosso almoço pascal. É muito lindo, lindo mesmo. É um tempo muito especial, esse tempo que a gente passa de Páscoa, não é? E a Páscoa, então, será no dia 17 de abril, não é? Aí nós começamos a contar. Primeiro domingo da Páscoa, 17 de abril. 24 de abril, segundo domingo da Páscoa. 1º de maio, terceiro domingo da Páscoa. 8 de maio, quarto domingo da Páscoa. 15 de maio, quinto domingo da Páscoa. 22 de maio, sexto domingo da Páscoa. 29 de maio, sétimo domingo da Páscoa. Né? A gente celebra todo esse tempo como se fosse um único dia de Páscoa. Gente, isso Tertuliano, né, lá no século III, mãe, dizia que a igreja fazia todos esses 50 dias de celebração. Né? Inclusive, Gênison, olha que coisa interessante. Do dia 17 de abril, que é o primeiro domingo da Páscoa, até o dia 24 de abril, que é o segundo domingo da Páscoa, o dia do Senhor misericordioso, o dia do Senhor que aparece para Tomé, né? Nós sabemos disso. O terceiro domingo da Páscoa, dia do caminho de Emaús. Quarto domingo da Páscoa, Marisa, o dia do Senhor, o bom pastor. Muito legal, né? Toda uma caminhada.
Mas do dia 17 de abril, que é Páscoa, ou primeiro domingo da Páscoa, até o dia 24 de abril, que é o segundo domingo da Páscoa, nós chamamos de oitava pascal. Nós comemoramos todos esses dias como se fosse um único dia, né? É a única sexta-feira do ano que não tem um encontro com a cruz, porque é a oitava pascal. Não é Páscoa, segunda, Páscoa, terça, Páscoa, quarta. Uma vez eu falei para a Lídia falou, pai, então só tem que me dar ovo de Páscoa todos esses dias. Falei, todo domingo é Páscoa, então tem que me dar ovo de Páscoa todo domingo também. Não é? E aí, amado, é um período de celebração, um seminário de vida no Espírito. É uma celebração linda e maravilhosa, esses 8 dias. Depois, todos esses 7 domingos, contando com o domingo da Páscoa, em dia 17 de abril, como a Elonede está dizendo aqui, né, Elonede? Até o dia 29 de maio, 7 domingos. Serão 7 domingos maravilhosos de celebração da Páscoa. Em Jerusalém, comemora-se a ascensão de Cristo na quinta-feira, que será dia 26 de maio. A ascensão do Senhor é quando o Senhor vai até o Monte das Oliveiras, né? E lá no topo ele sobe. Olha que coisa. Ele sobe e vai para o céu. E entrar no trono. Está lá o trono que ele deixou, o seu trono veio no dia 26 de maio, né? Na quinta-feira, Jesus retorna para o céu. Olha que coisa linda, querido. Essa celebração em Jerusalém, ela é feita na quinta-feira, dia 26. Nós, metodistas, católicos, anglicanos, luteranos, principalmente nós brasileiros, nós vamos celebrar no 7º domingo da Páscoa, dia 29, dia da Ascensão do Senhor. Mas sabendo que o dia correto é dia 26. Inclusive, os crentes, né, os cristãos ortodoxos, católicos, luteranos, anglicanos, eles sobem o Monte das Oliveiras, lá em cima tem a Capela da Ascensão, todos eles no pátio, né, preparam o seu altar, seus momentos, e eles fazem um culto comemorando a ascensão do Senhor. Eu tive a graça, né, Marisa, da gente passar uma noite, na última vez que nós fomos juntos para Jerusalém, nós passamos o dia da ascensão em Jerusalém. Foi muito legal, né? Muito bom a ascensão de Cristo, um tempo muito forte. E a última vez que eu fui em Jerusalém, eu passei a quarta-feira de cinzas fazendo a Via Dolorosa com a minha equipe. Éramos 24 pessoas subindo a Via Dolorosa na quarta-feira de cinzas, mãe. Muito legal, né? Então, amado, dia 26 de maio, é uma quinta-feira, né? Será a Ascensão do Senhor. Nós vamos comemorar dia 29 de maio, que é o 7º domingo da Páscoa. As igrejas cristãs, a partir do Conselho Mundial de Igrejas, pede que se comemora do dia 30 de maio até a véspera de Pentecoste a semana de oração da unidade dos cristãos. Né, Gênesis? Então, Gênesis, se na sua cidade tiver essa celebração, participa. Né? São cristãos de várias igrejas cristãs, inclusive católicos, luteranos, anglicanos, né? Eles então fazem uma semana de oração pela unidade dos cristãos. Não é mistura de igreja, não é mistura de... Tem nada disso, tem mistura de nada. Não tem ninguém fazer idolatria, nada disso. Eles apenas se reúnem para pedir a Deus, Senhor, abençoe os cristãos. Nós estamos reunidos para pedir a tua bênção sobre os cristãos. É a semana de oração pela unidade dos cristãos, né? Então, queridos, no dia 5 de junho, encerra-se o ciclo da Páscoa com a grande festa de Pentecoste. O altar também agora é ornamentado com o vermelho, que lembra o fogo do Espírito. Foi na véspera de Pentecoste que Wesley foi batizado com o Espírito Santo.
teve o coração aquecido. Ele disse que ele se converteu nessa data. Ele falou que teve a fé salvadora, né, nessa data. O Pentecoste, as igrejas cristãs colocam-se uma faixa gigante escrito Pentecoste. Nós também fazemos isso, né, Marisa? Com muita alegria. Esse ano até a gente vai fazer ali com a cruz, fica legal, hein? Fica muito legal. Não sei como a gente vai amarrar embaixo. Não vamos furar a parede, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Fura o chão, né? Então, amados, vai ser lindo, lindo, lindo. Nos países protestantes, essa data é tão forte, mas tão forte, que na segunda-feira é feriado, não é? É um grande feriado. E aí, na segunda-feira, retorna o tempo comum. É interessante que nós vamos deixar o tempo comum na 8ª semana do tempo comum e vamos voltar na 10ª. O 9ª semana se perde, mano. Interessante. No domingo, depois do Pentecostes, nós celebramos a Santíssima Trindade, não é? Então, depois do Natal, depois da Páscoa, lembramos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A cor também é branca, não é? Então, amado, o ciclo da Páscoa começa, tem como centro a Páscoa, morte e ressurreição do Senhor. Antes é um tempo de preparação. Depois é um tempo de celebração. É um tempo de seminário. É um tempo de adoração pelo Cristo que ressuscitou. Temos que nos celebrar muito Cristo vivo. E temos que nos preparar muito para a Páscoa do Senhor. É interessante às vezes dizer assim, pastor, quantas informações. Eu quero apresentar para você esse livro aqui, do Rusto Gonzalez. Vai estar invertido, né? Semana Santa. Semana Santa, Rusto Gonzalez. Rusto Gonzalez é um cubano, naturalizado americano, metodista, que escreveu mais de 150 livros relacionados à história da igreja e relacionados a pensamentos bíblicos. Ele é um historiador com tanta autoridade que vários seminários da Europa, da América, aceitam livros dele como livro de aula, livro didático para ser estudado a história da igreja. Ele tem uma coleção que era 10 volumes, agora são 2 volumes só, ficou mais barato, chamado Uma História Ilustrada do Cristianismo. As ilustrações são pouquíssimas, são algumas fotos só. Na verdade é um texto muito bom. E ele, nesse livro da Semana Santa, tudo o que eu falei, ele fala nesse livro. Né? Muito interessante, mas com profundidade histórica. Né? Tudo que eu falei, ele fala aqui. Ele vai falar sobre o Tríduo Pascal, sobre a 8ª da Páscoa. O mais estranho de tudo isso, que quem publicou esse livro foi a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Por que estranho, pastor? Porque não é uma igreja litúrgica, né? E eles publicaram esse livro, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, publicaram esse livro, Semana Santa, Origens e Significado. Espetacular, uma autoridade, um livro que você tem que ter em casa, tá bom? E para esse retiro da Quaresma, nós vamos ter nossa devocional nesse livrinho aqui, ó. Retiro da Quaresma e Semana Santa, disciplinas espirituais, né? São 50 meditações, porque eu vou até a Páscoa. Deixa eu ver se eu fui até a Páscoa. Não fui? Não. Vou até a Vigília Pascal, Marisa. Vou até a Vigília Pascal, acompanhando detalhadamente esse tempo sagrado e lindo de meditação na palavra do Senhor. Vai ser muito fantástico esse livro aqui a gente acompanhar, tá bom? Tem um livro também muito interessante, Meditações para a Quaresma, de Tomás de Aquino. Ainda nem abri, né? Eu vou ler esse livro. Então, queridos, que você tenha esse ciclo pascal, um tempo muito especial. Se você perdeu alguma coisa, volta lá, assiste tudo de novo,
faça as suas anotações, porque é muito bacana esse tempo. Vale a pena se preparar, vale a pena celebrar. Amém? Se você tem alguma pergunta, pode fazer que a gente vai responder. E é uma bênção do Senhor, né? É um tempo lindo de oração, de preparação e de alegria. Tá bom? E que você celebre muito. Pode celebrar a Páscoa com ovo de Páscoa, pode celebrar a Páscoa com coelho, com o que você quiser. Celebra muito a Páscoa, mas não esqueça do culto ao Senhor, do altar do Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E para terminar, eu quero presentear vocês apenas mostrando, né? A última vez que eu e Marisa, esmola, oração e jejum, é isso aí. A última vez que eu e Marisa estivemos na Terra Santa, nós subimos a Via Dolorosa e nós compramos esse quadro que fala do Tríduo Pascal. Aliás, do Pascal não, da Semana Santa. Né? Então, olha, Jesus entra em Jerusalém, domingo de Ramos. Jesus lava os pés dos discípulos e celebra a Santa Ceia, quinta-feira santa. Jesus morre, sexta-feira santa. Jesus ressuscita, domingo da Páscoa. Então aqui está a Semana Santa, né? Semana Santa é morte e ressurreição do Senhor. Muito lindo, né? Queridos, eu estou propondo para essa quaresma o seguinte exercício espiritual. Nós já vamos terminar agora, tá? O seguinte exercício espiritual. Jejum, quarta-feira, agora, de cinzas, e toda sexta-feira da quaresma e sexta-feira santa. Né? Jejum até a hora que você puder, meio-dia, 1h, 6h da tarde, né? 9h da manhã, até 8h, a hora que você puder, faça o seu jejum. Jejum é não comer nada, tá bom? Não comer nada, tá bem? Outra proposta, querido, é a abstinência, não é? Nós estamos pedindo que esse período, quem vai fazer a campanha com a gente, né, se abstenha de todo tipo de carne, frango, carne, ensopado de carne, caldo de carne, tudo que leve carne, né, até o sábado de aleluia, lembra disso, né? Podendo comer carne de peixe e podendo comer ovos. A abstinência completa de açúcar e derivado de açúcar. Então, é o açúcar, é o bolo, é o biscoito maisena, não é? Né, Marisa? É o quindim. É o quindim. Tudo que é o cajuzinho. É o cajuzinho, é o bolo, é o suco adoçado com açúcar. Pode estévia, pode adoçante, né? Mas não pode nada que tenha açúcar. Você lê lá no rótulo, tem açúcar, não serve. Tá bom? E todo tipo de refrigerante, inclusive refrigerante light e diet. Né? Essa vai ser nossa abstinência. Que você nessa quaresma faça uma ação concreta, uma esmola, uma ação concreta para alguém ou para uma instituição. Olha, eu quero investir nesse ministério um valor, eu quero abençoar essa pessoa, mas tem que ser secreto, que a mão direita faz, a mão esquerda não sabe. Tá bom? E oração, muita oração. Quem sabe você não vai botar o teu relógio para despertar todo dia, meia-noite, para meia-noite você orar um Pai Nosso, orar uma oração, você e Deus. Olha que coisa maravilhosa, gente. Não é? E leitura. Leia a palavra. Leia os evangelhos. Se você lê 3 capítulos por dia, começando em Mateus, e 5 no domingo, em menos de um ano você leu a Bíblia toda. Não é? E você que pode, faça o nosso exercício na hora do almoço, ou em hora que você quiser, lendo esse livrinho. Tá bom? Que a gente preparou com muito carinho. Muito bom, queridos. Inclusive no livrinho aqui, Marisa, eu falo sobre essas práticas, olha. Olha que lindo, ó. Abstinência, abra mão de algum alimento, de alguma prática para se dedicar à oração. Jejum, faça jejum todas as sextas-feiras, contemplando a paixão do Senhor. Esmola, faça uma ação concreta e sigilosa sobre a vida de alguém
ou de uma instituição. Leitura bíblica, aproveite para reler os 4 evangelhos de Jesus nesse retiro. Oração, discipline sua vida para poder orar as 4 orações canônicas, laude matutina, média, véspera e completa. Eu coloco no grupo, né, eu tenho um grupo da igreja, um grupo da OES e um grupo de liturgia das horas. Se você quiser entrar nesse grupo, manda para mim um recado aí pelo Message, com o seu celular, do WhatsApp, eu te coloco o nosso grupo de liturgia das horas. E leitura devocional. E aí eu estou apresentando esse livrinho para a nossa leitura devocional. Amém, queridos irmãos e irmãs? Que beleza, é amanhã. Amanhã, né? Não é? R$36, Lígia, tá? R$36. Ele já pegou que a Terezinha Já tá. recebeu a encomenda. Já tá com ele, ele vai entregar vocês amanhã no culto, tá? Não esqueça de ir no culto para pegar esse livrinho. Eu paguei R$84 de frete, porque eu paguei o Sedex, né? Mas como eu comprei quantidade, comprei 25 só, então vocês não precisam pagar o Sedex, é só mesmo o valor que está lá no site, R$36. Tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo de seminário que passamos juntos. Muito obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estiveram aqui acompanhando. Muito obrigado por esse tempo tão bom que passamos juntos. Agora nos dê uma noite abençoada, um santo domingo, 8º domingo do tempo comum, que possamos, ó Pai, celebrar Jesus, nos reunir em família, estar com as pessoas, te adorando. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, por esse tempo tão sagrado. Nos dê uma santa e boa quaresma e que possamos permanecer firme até o dia que iremos nos encontrar com Cristo, na volta de Cristo ou no dia da nossa morte. Nós te agradecemos orando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal, teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, do irmão e da irmã, agora e para sempre. Amém. Muito obrigado, Alice. Muito obrigado, Lígia. Muito obrigado, Nancy. Muito obrigado, Denise Vieira, lá de Portugal. Muito obrigado, Ione. Quem está mais aí com a gente? Muito obrigado por vocês terem estado com a gente. Você que não assistiu tudo, volta no início. Gênison, muito obrigado. Maria Regina e Carlos, muito obrigado por ter estado com a gente. Silvia, muito obrigado por ter estado com a gente nessa noite tão especial. Denise Vieira, amém? Muito obrigado a Penha Gobi. Ana, muito obrigado, Penha. Você é muito especial. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi muito bom. Reinaldo, muito obrigado por ter estado com a gente. Reinaldo, estamos juntos, querida Neia. Muito obrigado, Neia. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe vocês. E muito obrigado pelo carinho de ter estado com a gente. Um beijo. Tchau.